Bom, vamos fazer uma gravaçãozinha em cima de uma pergunta que me fizeram. O pessoal está perguntando quem que manda no nosso lar. Bom, o nosso lar, para quem não sabe, o nosso lar é como se fosse o planeta onde a gente está, como se fosse, vamos falar assim, uma cidade, o Brasil, Estado de São Paulo, sei lá, o Brasil. É como se fosse o Brasil a nível celestial, é como se fosse no primeiro nível, é como se fosse uma réplica daqui para o plano espiritual. Para que quando a pessoa se desencarne, ela consiga, como é que eu posso falar? A pessoa desencarnando, ela consiga ter como se fosse a mesma situação na Terra, para que não assuste muito e tenha uma vida em paralelo ali. Então o nosso lar seria mais ou menos isso, tá? Claro que é uma evoluçãozinha, tá? Porque quem não conseguiu aprovação, não conseguiu subir, ele fica no umbral, tá? Que é um lugar onde fica para recuperação, tudo lá como se fosse no lodo, lá parado, até que a pessoa peça ajuda para poder subir onde que é. Isso é a versão espírita, ok? Quem que manda no nosso lar? Quem manda no nosso lar? Simples. Quem manda no nosso lar são pessoas mais iluminadas, não é pessoas com mais, como que eu posso dizer? Não são pessoas com mais evolução, são pessoas com mais iluminação, tá? Aí você fala assim para mim, mas lá seria que tem um governo igual aqui? Seria sim, lá também tem um governo similar aqui. Então lá você vai ter uma pessoa que governa um nosso lar, vamos falar assim, a região X. Então ele vai governar essa cidade, em outra cidade vai ter, da muçulmana vai ter o que governa lá, o dos Estados Unidos vai ter um outro, nosso lar que governa em outros lugares e assim por diante. Por quê? Essas cidades são muito parecidas com a nossa, então a hierarquia são muito parecidas. Ah, mas tem governadores que criam leis, etc, etc. Tem também, são pessoas que vão ensinando, regulando, tem escolas, tem uma famosa Santo Agostinho, que o pessoal fala muito na parte espiritual, que é como se fosse uma universidade espiritualística, mas só que é voltada sempre para o lado espiritual, para o entendimento, essas coisas assim desse gênero, ok? E quem que governa de fato lá? Então é o seguinte, para os cristãos, que são 30% da população, tem Cristo. Para os muçulmanos, eles vão ter Alá. E assim por diante, ok? Não é nesse primeiro nível, quando você morre, que é o nosso lar, nesse primeiro nível, não é tudo Cristo. O pessoal tem mania de falar assim, não, é Cristo que vai comandar, é Cristo que vai aparecer, ele que é o salvador do planeta. Não. Sinto muito vos informar, mas ele comanda o nível primeiro, tá? Que é do nosso lar. Depois desse tem mais uns par lá para cima. Aí quando chega lá para cima, já não tem mais cristão, budista, muçulmano, judeu, ateu. Não existe mais isso, porque ele já conseguiu entender e já conseguiu a iluminação tamanha que consiga passar para um outro nível. Ou seja, qual que é esse outro nível? É o nível onde é a globalização, onde eles entendem que Deus é uma coisa universal, é uma coisa que é como se fosse um Deus do universo, não uma coisa regionalizada, uma coisa cultural, não é cultura mais. Já se tem uma noção e um entendimento de que Deus é tudo e não algo específico. Então fica aí a resposta para essa pergunta sobre quem que governa. Então nós temos, cada uma religião vai ter o nosso lar e vai ter uma situação disso daí. As pessoas podem até perguntar assim, mas Ricardo, aqui no Brasil você tem católicos, tem evangélico, você tem budista, você tem muçulmano, você tem uns par de coisas. Sim, por isso que eu falo para vocês, é uma coisa muito padrão, perto do nosso. E aí, quando é uma religião muito extrema, que a pessoa não aceita de jeito nenhum, ela tem a possibilidade de ir para essa outra região, tipo da origem. Vem um judeu aqui, ele morreu aqui no Brasil. Ele tem a opção de ir para Israel, naquela cidade astral de Israel. E o muçulmano, a mesma coisa, ele tem a opção de ir lá para a região do Alá, onde a família dele nasceu, etc, etc. Por isso que é muito difícil você ver uma pessoa que sai
de um país com a sua religião e permanecer na sua, com as tradições 100%, depois que ele vai para uma outra região que é outra cultura religiosa, outro planeta. Percebam isso daí, não passa de 2 gerações, aí começa a mesclar, a pessoa já não segue mais com a afinco, aí já fica mais generalizada e globalizada. Podem perceber isso daí, isso é uma regrinha que tem lá no plano espiritual, pelo menos é o que a gente consegue enxergar e consegue vislumbrar, então fica a dicasinha aí.